A frase, abre aspas, eu odeio a classe média é o atraso de vida, a classe média é a estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista, é uma coisa fora do comum a classe média, fecha aspas. Essa frase foi dita pela filósofa brasileira Marilena Chaui em uma palestra há mais de 10 anos atrás, na qual estavam presentes o sociólogo Emir Sader e o presidente Lula, e se tornou emblemática devido à sua dureza e provocação. Para a analisar criticamente, é necessário entender o contexto histórico, social, ideológico e econômico que a sustenta, além das implicações mais amplas do ataque à classe média. Há pessoas que se sentem diretamente ofendidas pela assertiva, como se tratasse de uma ofensa de caráter pessoal, uma difamação, uma injúria, um ultraje à sua subjetividade. A declaração de Chaui reflete, todavia, uma crítica mais ampla à classe média brasileira, no contexto do início dos anos 2000, especialmente durante os governos do Partido dos Trabalhadores, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Nesse período, o Brasil vivia um momento de ascensão social de uma parte significativa da população, com políticas de redistribuição de renda, expansão do crédito e ampliação de programas sociais como o Bolsa Família. Muitos setores da classe média se sentiram ameaçados por essas políticas, percebendo e temendo a inclusão das camadas populares no mercado de consumo e nos espaços tradicionalmente ocupados por essa classe. Chaui foi uma crítica feroz das reações conservadoras que emergiram dentro dessa classe, especialmente nas manifestações de 2013, que começaram com demandas populares, mas logo foram tomadas por setores conservadores da classe média que criticavam o governo federal e as políticas inclusivas. Esses eventos culminaram no impeachment de Dilma Rousseff em 2016, amplamente apoiado pela classe média, vista como parte significativa da base social que ajudou a levar Jair Bolsonaro ao poder em 2018. A frase de Chaui não é apenas um ataque generalizado, mas faz parte de uma crítica mais profunda da ideologia de classe. Para Chaui e outros pensadores de esquerda, a classe média desempenha um papel crucial na sustentação do status quo, por meio da reprodução de valores individualistas, conservadores e elitistas. Ao valorizar a meritocracia e o esforço individual, a classe média legitima e reforça a hierarquia social e a exclusão dos setores populares. A filósofa argumenta que a classe média está presa a um discurso ideológico que se sustenta na falsa ideia de que o sucesso é resultado do esforço pessoal, ignorando as condições estruturais de desigualdade presentes desde sempre no Brasil, que conviveu com o regime escravocrata por mais de 3 séculos e não saiu ileso dessa infâmia. Assim, a classe média abraça valores que não questionam o sistema capitalista e, em vez disso, busca a manutenção de seus privilégios, ao mesmo tempo em que se alinha a uma visão de mundo conservadora, retrógrada, racista, misógina, elitista, etc. A crítica também inclui o fato de que a classe média, segundo Chaui, age como polícia ideológica das elites, defendendo a ordem existente e resistindo às transformações que poderiam beneficiar as classes populares. Esse comportamento é visto como reacionário e antidemocrático, pois a classe média frequentemente se opõe a políticas de redistribuição e inclusão social, por medo de perder seu status relativo. Chaui destaca o caráter reacionário da classe média ao associá-la à estupidez, ao conservadorismo e ao atraso. Essa visão é amplamente compartilhada por intelectuais de esquerda que veem a classe média como um segmento social que se alinha com projetos políticos e econômicos conservadores,
como comprova sua adesão à crítica ao bolsonarismo, muitas vezes agindo contra seus próprios interesses de longo prazo. O apoio da classe média a políticas de austeridade econômica, por exemplo, e sua adesão a figuras autoritárias são vistas como evidências desse reacionarismo. No Brasil, essa crítica ganhou força após o golpe parlamentar de 2016, que sofreu a ex-presidente Dilma Rousseff, e a ascensão de Jair Bolsonaro. A classe média foi vista como uma das principais forças por trás da onda retrógrada, mais que conservadora, que tomou o país. A crítica de Chauí se baseia na ideia de que a classe média, ao tentar preservar seus privilégios e se diferenciar das classes populares, acaba apoiando figuras autoritárias e medidas que aprofundam a desigualdade social. Do ponto de vista econômico, a classe média ocupa uma posição ambígua. Por um lado, ela se beneficia de certo grau de estabilidade econômica e consumo, mas por outro, está vulnerável às crises econômicas e à precarização do trabalho. Em muitos casos, essa classe sente-se pressionada tanto pelas elites econômicas, que concentram poder e riqueza, quanto pelas classes populares, cuja ascensão ameaça sua distinção social. Esse ressentimento econômico pode levar a uma defesa exacerbada de seus interesses, muitas vezes contrários aos das classes trabalhadoras. Isso ajuda a explicar o porquê da classe média frequentemente se alinhar a políticas neoliberais e, odiernamente, à extrema-direita, mesmo quando elas resultam em precarização e perda de direitos trabalhistas. Uma adesão ao discurso meritocrático e uma desconfiança profunda de políticas redistributivas, vistas como assistencialistas ou paternalistas. Chauí vê essa postura como uma forma de autopreservação de uma classe que, embora tenha um poder econômico e político limitado em comparação com as elites, se sente ameaçada pela expansão do poder das classes trabalhadoras e pelas políticas sociais progressistas. O uso da palavra estupidez na frase de Chauí tem uma conotação ideológica. Ela se refere à incapacidade da classe média de reconhecer suas condições objetivas e de compreender o impacto estrutural de suas escolhas políticas e ideológicas. Na visão de Chauí, a classe média é alienada no sentido marxista, porque não percebe que seus interesses reais poderiam ser melhor representados por políticas progressistas de inclusão e justiça social. Em vez disso, ela abraça uma visão de mundo que beneficia as elites econômicas, ao mesmo tempo em que se volta contra as classes populares. A estupidez mencionada por Chauí também se refere à forma como a classe média perpetua seu próprio isolamento social e cultural, afastando-se das classes trabalhadoras e reproduzindo preconceitos de classe que fortalecem a segregação e o elitismo. Sobre a temática da estupidez, eu convido você a assistir um vídeo especialmente dedicado a ela, cujo título é A Terra é Limitada, mas a estupidez humana é infinita, aqui no nosso canal. O termo terrorista usado por Chauí nessa frase não deve ser interpretado de forma literal, mas sim simbólica. A filósofa sugere que a classe média atua como um terrorista ideológico, impondo seus valores conservadores e reacionários e se opondo de forma veemente a qualquer tentativa de mudança estrutural. Esse terrorismo ocorre por meio de discursos e práticas que reforçam o medo de transformações sociais, seja na forma de rejeição às políticas afirmativas, de críticas aos programas sociais ou de apoio ao endurecimento da repressão estatal. Assim, a frase de Marilena Chauí deve ser entendida como uma crítica contundente e provocativa à classe média brasileira, vista por ela como um ator central na manutenção das desigualdades sociais e do conservadorismo. Não se trata, como muitos desavisados a entenderam, de uma crítica ad hominem.
Ao usar termos como estupidez e terrorista, Chauí denuncia a alienação e o reacionarismo dessa classe, que, segundo sua análise, age em defesa de seus privilégios e impede transformações sociais mais profundas. A análise crítica de Chauí está enraizada em uma tradição de pensamento marxista e de esquerda que enxerga a classe média como um elemento conservador e alienado. Mas sua radicalidade pode ser vista como uma tentativa de chocar e provocar reflexão sobre as dinâmicas de classe e poder no Brasil.